pessoal. Continuando as nossas pronúncias especiais, vamos falar hoje dos sons das vogais O e U. Iniciamos com a letra O. Primeiramente, nós trabalhamos com o alfabeto fonético internacional, então nós utilizamos nessa simbologia os sons do alfabeto fonético internacional. Essa simbologia a gente encontra nos dicionários eletrônicos, na internet, e eu uso principalmente o Cambridge, o Oxford e também o ChatGPT para algumas consultas. Esse material está todo disponível na nossa biblioteca das redes sociais e nós temos o link na descrição dos vídeos e também o QR Code que você pode acessar por lá. Aqui alguns dicionários que a gente sugere, né, para que vocês possam ter acesso a essa simbologia, e aqueles que desejarem fazer transcrição fonética de sentenças, expressões, até pequenos textos, podem usar esse website aqui, que é o tufonetics.com. Ele é muito interessante, ele nos oferece as transcrições fonéticas do inglês britânico, do inglês americano, temos o som, o áudio também, então é uma página, é uma webpage muito, muito rica, interessante, sugiro que visitem. Inicialmente, a gente sempre gosta, né, de trazer esse som, o som do schwa, é o principal som da língua inglesa, e ele aparece em todas as vogais. Então, todas as vogais podem ter esse som. Interessante, ele parece uma letra E de cabeça para baixo, né? Upside down. Okay? Como que ele é produzido? Ele é produzido com a boca aberta e assim, fazendo assim como se fosse um som da expressão não o mas no fundo da garganta, a expressão bem assim, bem simples. Ele é tão simples que eles chamam até de idiot ou som preguiçoso, né? Lazy sound ou idiot sound. Vamos lá, vamos ouvir para a gente poder começar a inteirar com ele. Uh, uh, Vocês viram aí? Ele é uma pronúncia bem leve, quase, às vezes, certamente imperceptível nas falas dos nativos em inglês. Vamos começar com a letra O. A letra O é uma letra rica em sons e às vezes nos confundem esses sons. Temos que ter cuidado, porque eles são muito parecidos. A gente tem que praticar bastante, consultar o dicionário em caso de dúvidas. Nós temos o som longo. O nome da letra é o O. Agora nós temos o som longo, que é o O. Temos um som longo também, que é o A. É uma mistura de O com A. Temos um som curto, que é o A. E temos um som mais longo, que é o U, além do som do schwa, que é esse que nós vimos aí na abertura, certo? E ainda além, temos uma palavra que tem a letra O com o som de I. É um caso especial, a gente vai trazer ao final desta prática. Vamos lá. Começamos com o som do OU, que por coincidência é o mesmo nome da letra. A soletração é OU, e esse som também é OU. Geralmente a gente usa esse som e quando a palavra termina com a letra E, na grande maioria das vezes ele vai ter o som específico. Ou, então, se a gente verificar, a palavra terminou com a letra E, provavelmente, em grande parte, o O vai ter o som de O. Vamos lá. Phone. Aqui está a transcrição fonética. A gente vê que não se pronuncia a letra E ao final da palavra. Então, a pronúncia é phone. Que nós usamos fone, iPhone, mas a pronúncia mais próxima da deles, e que é o que nos interessa, tentar aproximar da pronúncia britânica, americana, é phone. Phone. Destaque para a letra N, phone. É uma pronúncia diferente do português, um pouquinho arrastada, prolongada, phone. No mesmo caso, né, nós já importamos fone, já importamos drone, e temos até a palavra cone, por coincidência, que é as três, né? Mas a pronúncia é drone, drone, certo? E a palavra, o cone, cone, cone. Então vamos ter bastante cuidado,
para evitar de pronunciar esse E, ele não é pronunciado. E lembrando que quando o E, apesar de não ser pronunciado, ele oferece uma grande influência na pronúncia da vogal anterior, que ela passa a ter o som original dela, certo? As traduções estão aí. Agora, o outro som é aquele som do A misturado com O, ele ocorre também na letra A, é o hot, hot. A gente vê aí uma mistura de O com A, hot. A gente vê esses dois pontinhos que caracteriza um som mais extenso, um som um pouco mais longo, not. E o famoso stop, stop, stop. É uma mistura dos dois aí. Mas depende também da região que se fala. Então, eu creio que a palavra stop fica legal aí. Só com prática, né? Através da consulta do dicionário, que a gente pode tentar aproximar mais. O outro som do inglês é esse acento circunflexo, esse no acento circunflexo, esse vier de cabeça para baixo aqui, que também ocorre na letra U, é um som mistura de O com A também. Love, love. Aqui, o verbo amar, né? A pronúncia, a gente acentua muito a letra O aqui. E ao contrário, eles não acentuam tanto. Eles dão, é uma sílaba só, ela é tônica, claro, é uma sílaba só, mas eles usam esse símbolo aqui para dar assim uma sensação de mistura de A com U, uma coisa assim. Love, love. Observação clássica, letra E não pronunciada. E nesse caso aqui, vai a exceção da regra que eu falei lá com drone, cone. Essa é uma exceção, termina com E, mas o O não assume o seu papel inicial lá de ou, ok? É uma exceção. Então a pronúncia correta, a gente, a gente tem o hábito de dizer no Brasil love, né? Love, temos até um jogador, love, bem assim, né? Love, love. Mas a gente pode ver a transcrição aqui que não diz isso. A transcrição fonética é love, love, fechando na letra V. Outra pronúncia também interessante, né? Uma palavra com duas sílabas, other, other. Aqui a gente observa a pronúncia da letra O e também o TH. O TH aqui recebe esta pronúncia. Parece esse 6 com corte aqui, é a pronúncia do TH. O TH nós temos duas pronúncias, vamos estudá-las no decorrer aí dos nossos treinamentos. E a última palavra é money. Observem a pronúncia do O. Money, money. Uma coisa interessante, que também nós importamos essa palavra e a pronunciamos aportuguesada com força na letra E. A pronúncia clássica, né, do inglês britânico e do americano é money, money. Letra E sem pronúncia, letra E silenciosa, silent letter. Então a pronúncia é money. Okay? Dinheiro é money, em inglês. No Brasil continuamos falando money mesmo, time is money, tudo bem, é aceitável. Mas quando nós estivermos no exterior, a pronúncia mais aconselhável, mais próxima da deles é essa aqui, money. O outro som no inglês é o som do um som longo. Esses dois pontinhos, conforme eu disse, caracteriza. E aqui é uma outra exceção também, ao final da letra E. Final da letra E não obedece àquela regra. Já temos uma regra e já tem algumas exceções. Move, move, move. Letra E não pronunciada. Letra E ao final sozinha, depois de vogal, normalmente ela não é pronunciada. Aqui está a transcrição fonética, que está lá no dicionário que eu falei do Cambridge, do Oxford. Food, food, food. Um U bem longo, né? Vamos aqui, ó. Move, food. E agora a nossa lua, moon. O N também, bem prolongado, moon. E uma palavra de sílabas prolongadas, moon. Obviamente, essa é a didática, mas na fala do dia a dia, a gente vai notar que eles fazem essa extensão, não tão longa igual eu estou fazendo aqui nesse laboratório, mas é para que a gente entenda. Há sim um som longo, move, food, moon, certo?
Agora vamos usar a letra O com o som do schwa, que é esse som que nós vimos lá no início, na apresentação. Então é person, person. Outra, a memory. Nós falamos, né, temos uma palavra praticamente igual, memória, e nossa acentuação tônica é aqui, a deles não, a acentuação tônica é na primeira sílaba, memory, memory, memory. Vou até limpar aqui a nossa, a nossa tela para caracterizar aqui. Nós estamos vendo aqui, esse pontinho caracteriza a sílaba forte, como em person, como em control também. Mas vamos ver aqui. Memory, memory. O O com som clássico do schwa. Esse som preguiçoso. A palavra tem uma sílaba muito forte, o inglês é uma palavra silábica, de sílabas fortes. Memory. Então, as demais sílabas, geralmente, elas são quase imperceptíveis, elas são muito fracas no discurso, na fala em inglês. Memory. O O, às vezes, pode ser até suprimido. Memory, memory. Certo? Vamos agora essa palavra interessante que nós adotamos também na informática, o Ctrl+C, Ctrl+V. Que nós temos duas observações. Para começar, ela tem dois Os. Vamos falar do primeiro O, que traz o som do schwa. Aqui. E o segundo O com o som do OU, está aqui também. O que nós temos que observar é que na portuguesada nós falamos contra, damos destaque para a sílaba, a primeira sílaba. Porém, no inglês, essa pronúncia não é das melhores. Essa pronúncia no inglês, ela fica prejudicada, porque em inglês, control, control. Então, a sílaba forte é a segunda. Vamos pronunciar control. Aqui no Brasil, Ctrl+C, Ctrl+V está muito bem, sem problema. No exterior, control. Uma situação especial que a gente vai mostrar é um caso único, mas é onde a letra O tem o som de I. Incrível, né? A letra O com som de I. Por isso é que o inglês é muito rico e às vezes chega a ser complicada a pronúncia, foge de qualquer padrão. Comparando ao português, ele foge talvez do padrão. A letra O com som de I. Vamos lá, é um caso isolado. A palavra women. O que significa essa palavra? A palavra é o plural de woman. Women é mulheres. É o plural de woman. Observando. A letra O com som de I. E aqui também, para acrescentar, a letra E com som de I também. Então, qual que é a melhor pronúncia? A sílaba forte. Women. 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 Letra O com som de I. Às vezes é difícil da gente poder imaginar. Quem não trabalha com a transcrição fonética, quem não trabalha com os dicionários, provavelmente vai falar woman, que não é, porque woman é a pronúncia de mulher, no singular. Então, a gente tem que observar esses detalhes. É só o dicionário que vai nos dar, o dicionário é a prática de ouvir. Então, palavra woman, no singular, mulher, a pronúncia com a letra U mesmo. Woman. Agora, no plural, women. Faz questão de frisar, porque muita gente, estudantes avançados de inglês, corre o risco de pronunciar errado. Às vezes pronuncia errado. Porque, realmente, a tendência nossa é usar como português que a palavra tem o mesmo som. A letra tem o mesmo som da pronúncia. Vamos agora passar para a letra U. Letra U também é outra letra bastante complicada em matéria de pronúncia. Só aqui nós temos 5, 6 sons. Aqui. O primeiro som é o som original dela, IU. É um som longo também. O segundo som é o som do U. Desculpa. Então, nós já temos dois sons. O som IU, esse J aqui, na fonética ele tem o som de I. Temos o som longo de U.
Temos aquele som que nós já vimos lá na letra O também, que é o som E. E temos um som mais curto, E. Ainda temos o schwa, que é E. São sons muito próximos, por isso é que a gente tem dificuldade de boa pronúncia. Vamos tentar com os exemplos aqui, aproximar deles. Vamos lá. A primeira palavra, use, é o som do, do U com som de IU, use. Vamos claramente aqui, letra E não é pronunciada. Olha a transcrição fonética. Use. Letra S com som de Z. Z. Então a pronúncia, a melhor pronúncia, né, que eu acho, é use. Use. A segunda, unit. Unit. O U com som de U. E a segunda sílaba, mais fraca, net. Unit. A terceira palavra, human. O H com som de R, conforme é o normal, o U com som de I. Human. Human. Certo? Então, use, unit, human. Agora, o U com som de U longo. As palavras são bem conhecidas e fica até fácil. Blue. Observem o I não pronunciado ao final, a letra E não pronunciada, e o U com som de U longo. Então, qual é a pronúncia dessa palavra? Blue, blue. Não blue fechado, é blue, blue, blue. A gente faz uma pequena extensão, blue. Outra palavra também que termina com som, né, com som de U, é true, true. Coloquei até um U imaginário aqui antes desse R, para a gente não falar true. É muito comum nós, né, pronunciarmos true, mas a pronúncia, melhor pronúncia é true, true, true. Então, colocando esse U imaginário aqui para nos ajudar a entender a pronúncia. True, true, que significa verdade. Uma coisa interessante também é o mês de junho. June, June, June. Letra E não é pronunciada, o letra U com som longo. E um detalhe, letra J com som de G, G. Então, vamos ter cuidado que nós pronunciamos junho para o português. Eles pronunciam Jun, Jun, não Jun, Jun. Eu vou até adiantar, nós vamos estudar a letra J também, mas eu quero adiantar. Toda palavra com a letra J em inglês, a pronúncia não vai ser J, vai ser J, J. Igual no Brasil, que a gente coloca o J, João. Em inglês, não é John, não é John, é John. Então, sempre quando tiver um J, vai ser John. Nesse caso, John. As três palavras terminadas com E, sem a pronúncia dela. Esse som de palavras bastante conhecidas para a gente é o bus, cut, sun. Bus, cut, sun. Bem simples. É só a gente tem que estudar, ver o dicionário para poder pronunciar. Quando for o dicionário, vai ter esse som. Nós falamos bus, busão, né? Nós temos até a palavra, a portuguesada busão. Peguei o busão. Em português, tudo bem, mas em inglês é bus. Bus. Cortar, cut. E o sol, sun. Agora, o U, bem curto e já do fundo de garganta. Full, full, full. Lembrando a letra L pronunciada com aquele, colocando o L no céu da boca, né? A língua no céu da boca. Full. Aqui o push. Não push. Push, push. Full. E o pull, pull, pull. Certo, gente? Vamos ter cuidado, porque os sons são muito próximos e a gente vai ter dificuldade, sim. Se a gente falar push, push, pode ser entendido, mas o ideal é que a gente pronuncia push, push, pull, full. Agora,
o som da letra U com o schwa. Observem, a nossa tendência é utilizar o som do U. Mas, nesse caso, nós temos que observar. Qual que é o som do schwa? Ah, ah. Então, é support, support, ah. Não suporte. Porque nós temos esse problema também, porque nós temos palavras similares, semelhantes, quase igual. Nós falamos suporte, suporte. Eles falam support, support. E nesse caso aqui, como é um verbo, apoiar é support, support, support. Ok? A sílaba forte é a segunda. Eu falei a primeira com a sílaba forte, sup, mas nesse caso é o verbo apoiar, então a segunda sílaba que é a forte. Support. Mesma coisa. Success. 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 A segunda, as três palavras nós temos semelhança em português, então por isso que nós temos que ter o cuidado. Nós falamos suspense, essa aqui é idêntica. Agora eles falam suspense, suspense, suspense. Então é support, success, suspense. Então aí as pronúncias, as transcrições fonéticas. Support, success, suspense. Agora, situações especiais. Tem três palavras, e talvez alguma derivação, mas basicamente são três palavras onde o U, a letra U, tem o som de I. I bem curtinho, mas tem o som de I. Em português é impossível, né, a letra U ter o som de I, mas em inglês é possível. Nós vamos ver agora. A primeira palavra, vamos ver aqui a transcrição fonética. A primeira sílaba é a forte, nós estamos vendo aqui pela marcação, e a pronúncia é business. Business. Olha o som da letra U. Bis. Buzinés, né? Buzines. Nada disso. Aqui não é português, é inglês. É business. Sílaba forte a primeira. Sílaba forte a primeira. Business. Aqui, as transcrições fonéticas do inglês britânico e do inglês americano, a maioria das pessoas já sabe. Business. Business. Nada de business. Business. É um negócio, empresa, mercado. Ok? Business. 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 A outra palavra é parente, derivada, né? Busy. Olha a letra U. Estudantes de inglês de nível intermediário avançado às vezes cometem. Falam busy. A pronúncia é busy. Bem forte o I também. A primeira sílaba é forte, mas o I também é muito bem pronunciado. Letra Y ao final, sempre muito bem pronunciada com som de I. Busy. Busy. Significados também. E essa também pode ser até uma surpresa para muita gente. Minute, minute, minute. Observe, minute. É um minuto, palavra, né, muito próxima do nosso português. O significado é o mesmo aí, pode ser minuto, momento, também mínimo, maiúsculo, minúsculo. Ainda tem um significado interessante, que pode ser a ata ou minutas, geralmente a ata, que eles chamam de the minutes, que são os fragmentos, né, de uma reunião, the minutes, que são as partes de uma reunião. Então, a ata eles chamam de the minutes, certo? Então, basicamente é isso. Muito interessante porque a letra O e letra U tem muitos sons, os sons muito próximos. E o que essa tarefa é para quê? Para a gente tentar, como nativo do português, aproximar o máximo possível do inglês para que nossas comunicações, nossas conversas fiquem mais agradáveis, mais palatáveis, para que eles entendam melhor o que nós tentamos, aquilo que nós estamos falando. E aí a gente entendendo a pronúncia, talvez também, talvez não, certamente fica mais fácil a gente entender o que eles falam. Eu creio que é por aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.